Esse casaco é legal, pô. Eu comprei num brechó. 15 reais. 20. Brechó é vida. Podia ser a dica cultural. Começa logo aí essa porra aí que não tem nada pra falar antes, não. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, fazendo aquele convite maroto. Chega mais, se inscreve no canal, toca na notificação e aí espera o vídeo acabar para dar o like e dar o dislike. Tem certas coisas que a gente tem que mudar o padrão no YouTube. Todo mundo pede antes do vídeo, eu tô pedindo depois. Por quê? Porque eu quero ser justo com o like e com o dislike. Você quer dar dislike? Pode dar, mas convicto, com a certeza de que achou o vídeo uma merda. E o like com a certeza de que gostou, beleza? Porque ninguém decide nada antes da hora, né? Esse filme é bom sem ver. E esse filme é ruim sem ver. Então vê o vídeo primeiro, aí depois você diz o que você acha, tá ok? E o tema de hoje qual é? Nosso tema hoje é Lionel Messi, mas qual é a abordagem em cima do Messi? Por que o Messi não ganha com a Argentina? Por que ele não funciona com a Argentina? Será que de fato ele joga mal com a camisa da Argentina? Temos várias questões para debater aqui em torno de Lionel Messi. Por sinal, já fizemos um vídeo sobre se o Messi pipoca ou não com a seleção argentina, se ele pipoca ou não, pelo Barcelona inclusive. E aí já derrubamos algumas lendas aqui, mas temos análises mais profundas a fazer sobre o Messi, porque existe uma explicação para haver um Messi na Argentina e um Messi no Barcelona. Será que de fato eles são jogadores tão diferentes assim? E será que de fato essa produção menor do Messi com a camisa da Argentina impacta na ausência de títulos da Argentina? Porque há um jejum aí, desde 1993. Porque vamos lá, por falar neste último título da Argentina, dá pra falar aí que você teve a era pré-Messi, né? Que você teve a era Maradona. 93 ainda é um restante da era Maradona, que inclusive joga a Copa de 94. Então não dá nem pra falar que ali ainda é a era pós-Maradona, mas já é a era pré-Messi. O que acontece na era pré-Messi? Na era pré-Messi, a Argentina disputa aí 7 torneios internacionais, 7 torneios grandes e chega a 2 finais. Se a gente considerar a Copa das Confederações uma dessas finais e a Copa América de 2004. E o que acontece? Perde as 2 finais para o mesmo adversário, diga-se passagem, né? Perde para o Brasil e perde para o Brasil. Só que, tirando as finais, a Argentina estava caindo em quartas, caindo em oitavas. Na Copa do Mundo 94, por exemplo, cai as oitavas de final para a Romênia. É verdade que ali você teve um grande trauma, o doping do Maradona, enfim, era um time que poderia ir bem além, mas não foi. E aí você tem outras campanhas amargas, como a queda na Copa de 98, em que o time era muito forte, mas cai nas quartas de final, para a Holanda, que depois pega o Brasil nas semifinais. Tem a campanha vexatória da Copa do Mundo de 2002, o time cai na primeira fase. Fora outros desagrados em edições de Copa América, em que o time não estava nem disputando ou nem competindo em altíssimo nível. Como eu falei aqui, em 8 torneios, na verdade, pré-Messi, tem 2 finais. O que acontece na era Messi? O time até este momento, sem contar a Copa América 2019, a Argentina disputou 8 torneios internacionais, chegou a 4 finais, ou seja, em metade dos campeonatos a Argentina bateu na final. E em outros 2 torneios a Argentina caiu para o campeão, ou seja, em 8 torneios internacionais, e aí só no final das contas foram Copa América e Copa do Mundo. A Argentina, em 6 oportunidades, ela competiu em altíssimo patamar, ou perto disso, né? Porque um desses torneios aí foi 2018 na Copa do Mundo, que a Argentina caiu, era uma zona, todo mundo sabia que o time ia ser eliminado em algum momento, mas de qualquer forma perdeu só pro campeão, que foi a França. Em 2011 cai nas quartas de final da Copa América, para quem? Pro Uruguai, que foi o campeão. E aí em outras 4 vezes chegou em finais na era Messi. Copa do Mundo 2014, Copas América de 15 e 16 e você ainda tem a Copa América de 2007, que a derrota vem para quem? Para o Brasil. E o Messi estava lá. A seleção não girava em torno dele, mas já estava ali a construção de um jogador que tinha sido muito importante, por exemplo, no Barcelona, campeão da Champions em 2006. Ah, não, mas o Messi não era titular no Barcelona. Não, é verdade, ele era e ele vinha jogando até se machucar. Então o Messi em 2007 já começava a construção de um cara que ia herdar a seleção argentina. Naquela Argentina ele era o cara? Não, mas de qualquer forma ele estava no grupo, ele foi importante e o time chegou a uma final. Então a gente tá falando de uma Argentina que com o Messi disputou 8 torneios e chegou em
4 finais. Isso não é pouca coisa. Então o que aconteceu na era Messi? Tem muito fiasco, tem muita decepção? Tem. Porém, tem a volta da competitividade em alto nível a ponto de decidir torneios. Porque na era pré-Messi, você até tinha uma Argentina competitiva, talentosa, um time do toque me voe, mas que nem competia a ponto de chegar em finais ou de chegar grande para conseguir disputar seguidamente decisões. Com o Messi, a Argentina passa a este patamar. Então só por aí você já tem uma lenda que cai por terra, né, de que a Argentina com o Messi é pior do que era antes dele. Não é verdade. No período Maradona é uma coisa, na entre-safra é pior e agora volta a ser um time muito forte, pelo menos no sentido de bater e chegar em finais ou de disputar títulos. Neste momento, a Argentina é uma zona e eu desafio, inclusive, você a pegar uma seleção de primeiro escalão que seja tão desorganizada quanto a Argentina. Porque aí chegamos a um outro ponto que ajuda a explicar por que o Messi não funciona ou por que o Messi não ganha com a seleção argentina. Vitor Sérgio Rodrigues fez no seu canal pessoal um levantamento muito bom mostrando que o Messi teve, no seu tempo de seleção, 9 treinadores. 9 treinadores. Com 9 estilos diferentes. Nenhuma aí era da mesma escola, tá? Você vai de Batista a Maradona, passando por Sampaoli, tendo Sabelha, Tata Martino no meio do caminho, enfim, Peckerman. Uma zona completa de ideias. Uma confusão danada de lógica alguma. E o resultado, invariavelmente, eram times bagunçados. Porém, que bateram em decisões, como a gente lembrou aqui, pelo menos 4 de 8 torneios, sem contar a Copa América de 2019. O time mais competitivo, o melhor estruturado aí, sem dúvida, foi o time do Sabelha. Não por coincidência, o que ficou mais tempo de trabalho, de 2011 a 2014. O time do Sabelha era o time mais seguro, automaticamente foi o time mais competitivo e bateu uma final de Copa do Mundo. A estrutura, inclusive, daquela seleção acabou sendo replicada em peças e em algumas pouquíssimas ideias nas seleções seguintes, 15 e 16. Também não por acaso, essa seleção bateu as finais da Copa América 15 e da Copa América Centenário em 2016. Então o que fica evidente é que você tem uma zona estrutural e uma zona de ideias. E é óbvio que isso vai impactar num cara que tem um estilo tático e coletivo muito aguçado, que é o Messi. A comparação do Vitor aponta que, enquanto o Messi teve 9 treinadores, outros candidatos a melhor do mundo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, teve 4 técnicos. O Neymar, no período dele de seleção, 4 técnicos. O Griezmann, 1 técnico. Neuer, 1 técnico. Então é muita diferença de trabalho, de ideias. Nenhum desses aí pegou uma seleção tão desorganizada como, por exemplo, o Messi pegou no ciclo pré-2018 até agora. É um negócio que não tem nem cara de time direito. E aí nós chegamos a um outro ponto, que é modelo de jogo e a zona onde o Messi atua. A gente vai colocar aqui, por exemplo, alguns mapinhas e algumas figuras, alguns frames de jogo, ou seja, o jogo parado, que mostra onde o Messi atua na seleção argentina, onde o Messi atua no Barcelona. Na média, o Messi no Barcelona está muito mais próximo ao gol. Ele atua constantemente numa zona de perigo, que é o que nós chamamos de terço final, que é onde as coisas acontecem ofensivamente. Então dali o Messi tem espaço para assistência, espaço para finalização. De onde é que o Messi mais faz gols de fora da área? Ali próximo à meia-lua, no Barcelona. E a maioria dos gols vem de dentro da área, ele finalizando de dentro da área. Na Argentina, ele está cuspido dessa zona. Porque o que acontece? A Argentina tem um meio-campo ruim, desorganizado, pouco talentoso. Porque essa história de falar, ah, não, mas a Argentina tem vários grandes jogadores. Tem, mas no mesmo setor, todo mundo no terço final, todo mundo próximo do gol. Aí você vai falar de Agüero, de Higuaín, de Dybala, de Di Maria, essa turma toda aí que você vai lembrar que foram companheiros do Messi, eles normalmente estão próximos ao gol. E aí o Messi, para construir as jogadas, ele vai para longe do gol. Isso é fácil você descobrir, se você quiser pegar e sair fuçando aí mapa de calor do Messi na Copa do Mundo, você compara o mapa de ação do Messi na Copa e compara o mapa de ação do Messi numa Champions League, por exemplo. Você vai ver que na Champions ele tá mais perto do gol, na Copa do Mundo, por exemplo, ele tá muito mais distante do gol. Aí o resultado disso é o quê? É o Messi precisando percorrer mais campo e driblar mais jogadores. Ou seja, exige um esforço maior, físico, técnico e tático. Porque quando eu driblo 1, 2, eu já preciso encaixar o passe em outro jogador. E a mecânica de movimento da Argentina é um, do Barcelona é outra completamente diferente. Tem vários vídeos disponíveis no YouTube de comparação do Messi da Argentina com o Messi do Barcelona. E aí o que acontece? O Messi pega uma bola, traz pra dentro, normalmente o que acontece no Barcelona com um movimento automático. O Jordi Alba ou o Neymar fazia, ou vários outros, já atacam o espaço lá na outra lateral. Na Argentina, esse movimento ele não é automático. Então a jogada que é mais rápida no Barcelona, ela é muito mais lenta na Argentina e às vezes nem acontece, que esse movimento de ultrapassagem ele não ocorre. Outra situação, quando o Messi sai do lado de campo no Barcelona ou vem flutuar numa zona no meio, há uma ocupação
ocupação de espaço muito rápida quando o Messi deixa a sua zona. Na Argentina não tem. Então assim, é um negócio chamado desencaixe. O time não é compacto, o time é completamente distante. Aí tem uma outra questão com a avaliação individual, de mecânica de movimento. Também tem vários vídeos disponíveis aí. Inclusive um que mostra a final da Copa América de 2015. Esse vídeo é muito legal para mostrar a quantidade de vezes em que o Messi tenta conectar jogadas muito parecidas com a que ele faz no Barcelona. Aí ele vai dar no pivô, por exemplo, no Higuaín. Isso já aconteceu na Copa América 2019 também com o Lautaro e com o próprio Agüero. Ele dá a bola no cara e vai pro espaço, que ele mesmo gerou com o passe. No que ele recebe é um passe atrás dele ou totalmente torto. Para ele ajustar o corpo e continuar a jogada é perda de tempo, a marcação adversária já chegou. Então, dizer que o Messi é um no Barcelona e é outro na Argentina, essa é uma análise em números, em desempenho final, mas não em processo. O processo do Messi na Argentina, o processo do Messi no Barcelona, ele procura as mesmas jogadas. O drible efetivo é o mesmo em um e outro. A efetividade de passe muitas vezes é a mesma. O problema é a sequência, a construção e o caminho até o gol, porque o caminho é mais longo na seleção argentina. E muitas vezes ele precisa ser arco e flecha na Argentina, construir e finalizar a jogada. Só que o modelo de jogo da Argentina é totalmente diferente do Barcelona. E aí eu tô falando numa média, porque é tanta zona na Argentina, são 9 cabeças pensando diferente a maneira de jogar, que é difícil você estabelecer um padrão. Mas normalmente o que é que acontecia? O Messi toma uma bola no meio ou próximo ao seu campo defensivo ainda. Para construir essa jogada, ele tem isso aqui de campo vazio, um passe longo para encaixar ou para Higuaín ou para Di Maria e um campão para percorrer até chegar à área. E jogadas que várias vezes não são automáticas, né? Aquela jogada que a gente vê muito acontecer com o Jordi Alba, dele ao invés de cruzar, dá voltando para meia-lua para o Messi finalizar. Essa jogada acontece pouquíssimas vezes na Argentina. No Barcelona é um movimento automático. Então você tem um jogo coletivo que precisa ser levado em conta. E esse jogo coletivo, na Argentina, em média, ele inexiste. No Barcelona é completamente diferente. Ah, não, mas e outros jogadores que também são muito bons no seu clube e são muito bons na seleção? Eu desafio a você a pegar um cara que tem hoje o mesmo desempenho na seleção e no clube. É muito difícil. Você vai ter um ou outro. O Neymar é um cara que joga bem no Brasil e joga bem no Barcelona, ou no PSG ou no seu clube. Mas de qualquer forma, os movimentos eles são diferentes e o estilo de jogo de um é diferente do outro. Quem é um cara que joga melhor na seleção do que no clube? Rames Rodrigues. Só que tem um ponto, o Rames no clube, ele precisa de intensidade, sequência e repetição. E aí ele não consegue muitas vezes, porque ele não é um cara intenso. E aí você vai ver, ele sofre no Bayern, sofreu no Real Madrid e em outros lugares. Quando você pega ele na Colômbia, você tem tiros mais curtos. Ou é um amistoso ou é uma competição de tiro curto. Aí ele consegue manter a chama lá em cima. Então assim, o modelo do clube talvez não favoreça o Rames, mas favorece na seleção. A análise do Messi é, ele não ganha na Argentina. Primeiro que você tem uma questão de acaso, né? Porque vamos lá, na Copa de 14, a Argentina jogou mais do que a Alemanha, em média, a competição inteira. A Alemanha passou perrengue contra a Argélia, contra os Estados Unidos. A Alemanha só teve, de fato, uma atuação de botar todo mundo no bolso contra o Brasil. A Argentina, ela foi mais constante a competição inteira, inclusive jogou melhor na final. Aí é verdade, o Messi perde um gol na final que ele normalmente não perderia e a gente podia estar falando aqui de uma outra história. O fato é que não aconteceu, mas é um torneio em que o imponderável pode acontecer. A Argentina tomou um gol na prorrogação, perdeu a Copa do Mundo. Mas falar que o time não era bom e que o Messi não foi bem não é verdade. Em média, inclusive, dos 7 jogos ali, o Messi foi o melhor de fato da Argentina em pelo menos 4. Então assim, o prêmio dele de melhor da Copa, ele passa longe de ser um absurdo. Você pode até discordar, mas não é um absurdo. Inclusive, ele foi eleito o melhor da Copa América em 2015, né? E aí diz a lenda de que ele não aceitou, inclusive a Conmebol nunca gostou muito de tocar no tema, e a Copa América 2015 ficou sem um melhor jogador, que era o Messi. Então, dizer que ele não rende na Argentina não é verdade, porque aí vamos a números. O Goal.com fez um levantamento recentemente comparando o Messi e o Maradona, e aqui não estão os números da Copa América 2019. Se você olhar esses números aqui, você vai ver que o Messi supera o Maradona em todas as competições, menos na Copa do Mundo. É verdade, a média de gols do Maradona é maior, pouca coisa, né? É 0,1 maior. Só que ele foi muito mais efetivo, sem nenhuma dúvida. O Maradona, ele joga 4 Copas. Em 82 é um fiasco, né? Acaba sendo expulso no jogo contra o Brasil. 86 é campeão, melhor jogador, bota o torneio no bolso e a maior atuação individual na história de uma Copa do Mundo. Em 90, baleado com um time que não era bom, ele bate na final. E em 94, ele acaba saindo pela questão do doping e a Argentina cai nas oitavas de final. Então, de 4 Copas, o Maradona chega a 2 finais. É um desempenho que, obviamente, você precisa levar em consideração. E na história do tamanho do personagem, isso faz diferença. Mas a gente tá falando de desempenho. O Messi, ele fez uma Copa de 2010 ruim, é verdade. Uma Copa de 14, que pra mim é muito boa. E uma Copa de 18, que, assim como a Argentina, foi zoneada. Mas, no momento em que, relativamente, a Argentina precisou dele no jogo contra a Nigéria, ele apareceu, foi a melhor atuação dele ali, classificou a Argentina pro mata-mata, o que só adiou uma agonia, porque a Argentina depois acabou eliminada pro campeão. Mas os números
números, eles aqui estão claros. O Messi, ele tem, num total, mais gols que o Maradona, no total, uma média maior, mais assistências, mais vitórias, mais tudo. E em todas as competições, menos na Copa do Mundo. E aí é preciso entender que a Copa tem um peso. Só não dá pra falar assim, ah, não, porque a Argentina não ganha porque o Messi pipoca. Não é verdade, isso não faz nenhum sentido. O Messi tem bom desempenho pela Argentina? Tem bom desempenho pela Argentina, mas é uma explicação para que este bom desempenho não seja tão bom quanto o do Barcelona e que isso se pague um preço na hora de decidir o campeonato ou os campeonatos. Porque vamos lá, também não dá para ficar passando o pano e a gente ignorar algumas situações. Nesses 8 torneios, o Messi só fez 4 gols em mata-mata. Isso é muito pouco. Porém, ficou explicado aqui que ele está muito mais distante do gol e muito mais distante das zonas de ação, das zonas de perigo, de onde as coisas acontecem. E ainda tem o pênalti perdido na Copa América contra o Chile. Aí, caiu. Caiu, tava na hora, hein? Tinha que cair. É impressionante. Sócrates caiu. E tem o pênalti perdido contra o Chile. Então, de fato, fica uma imagem de um cara que não decide, de um cara que falha nos momentos mais importantes. Porém, é bom que a gente lembre o seguinte, essas críticas ao Messi, elas não se reduzem apenas à Argentina, não. Porque cansaram de cornetar o Messi nas vezes em que o Barcelona perdeu o Champions, dele sumir, dele não aparecer, dele não decidir. E, de fato, o Messi tem um histórico de gols em mata-mata pelo Barcelona, mas que dá uma travada a partir das quartas de final na Liga dos Campeões. Aí você vê ele semifinal, você em alguns momentos tem um Messi desaparecendo. Aí você vai lembrar, mas ele meteu o gol em 2009, ele meteu o gol em 2011. É verdade. Em outras semi, em outras quartas, em outras finais, como 15, por exemplo, ele não faz gol. Então essa crítica do Messi, ela não se resume à Argentina. Ela também, às vezes, respinga no Barcelona. A diferença é que o Barcelona ganha os campeonatos e o Messi ganhou muito pelo Barcelona, é o cara que mais ganhou pelo clube. Então a gente tá falando de um cara que ganhou lá, mas que também perdeu. E que perdeu em alguns momentos não funcionando como poderia. E na desordem, por exemplo, na temporada pós-trio MSN, que o Barcelona dá uma enfraquecida, o Messi também tem que fazer algumas readequações, ficar mais distante do gol, se sacrificar um pouco em prol do coletivo e tentar fazer o time andar, né? Pegar o time pela mão. E barrou em alguns momentos em reta final de Liga dos Campeões. E foi cornetado por isso. Então, assim, a crítica está pronta ali para quando um cara desse tamanho falha ou não funciona. Cornetaram o Cristiano Ronaldo porque a Juventus foi eliminada. Aí, tá vendo? No Real Madrid ela é fácil. Chega na Juventus, não ganha. Primeiro que ele foi até onde dava fazendo o que ele podia, né? Ele ajudou a classificar a Juventus contra o Atlético de Madrid, por exemplo. Ele foi muito bem no primeiro jogo contra o Ajax e aí depois a coisa desandou. Então assim, a galera olha pra esses caras desse tamanho já pronto pra dar porrada. E aí você tem um time num jejum desse como é a Argentina, fica fácil pegar o principal jogador e massacrar. Mas eu já mostrei aqui, a era Messi, ela é muito melhor do que a era pré-Messi. Então assim, ele já colocou a Argentina num outro lugar. Tá faltando o último passo que quase foi dado em 14, quase foi dado em 15, quase foi dado em 16. E antes quase tinha sido dado em 2007. Mas a coisa não aconteceu. Agora, falar que ele não funciona não é verdade. Ele funciona com limitações. O Messi, já consolidado como Messi, e aí você pega de 2012 pra cá, ele pega a Argentina e ele começa a dar respostas. Inclusive metendo a Argentina na Copa do Mundo 2018, é bom lembrar, contra o Equador, que o time corria risco de ficar fora. Quando ele volta na Copa América de 2016, ele começa fora, machucado. Quando ele volta, o time muda completamente. E se bobear, o Messi jogou mais em 16 do que em 15. É porque em 2016 não quiseram passar o constrangimento e eleger o Messi o melhor da Copa América, mas não era absurdo nenhum ele ter sido o melhor da Copa do Mundo 14, o melhor da Copa América 15 e 16. E uma boa hora para opiniões aí, já quem tá falando de Messi, né? Seu Van Gaal recentemente deu uma entrevista ao El País da Espanha e falou algumas barbaridades, eu vou citar só duas aqui pra gente desconstruir rapidamente, inclusive vou ler. Uma delas é, olha o Barcelona, quantas Champions o time ganhou com o que dizem ser o melhor jogador do mundo? Olha o Neymar no PSG, quantas Champions ganhou? Gosto de Neymar e Messi como jogadores individuais, não como jogadores de equipe. Acho que nos jogos coletivos não há nada mais importante que o jogador em equipe, ele tá meio que dizendo que o Messi não é um jogador de equipe, que é uma barbaridade, né? Porque ele melhora normalmente ele e a equipe. O melhor desempenho do Suárez na vida foi ao lado do Messi. O melhor desempenho da vida do Neymar ao lado do Messi. Villa ao lado do Messi. O Eto'o ao lado do Messi. E vários outros. O Messi, inclusive, ele completa aqui uma outra barbaridade. O Barcelona tem um elenco com 30 jogadores e creio que Messi deve se adaptar à equipe e não o contrário. O Guardiola fez com que ele jogasse para o bem da equipe, mas os últimos treinadores se adaptaram demais a Messi em vez de proteger o espírito da equipe. É outra barbaridade porque o Guardiola, na verdade, adaptou o Messi ao time, é verdade, mas o time teve que se adaptar ao Messi de falso 9. Então houve
houve um híbrido ali. Não foi só o Messi se adaptando ao time, mas também foi o Guardiola se adaptando a ele, que tinha a característica de poder funcionar como um falso 9, e o time mudou bastante naquele momento, inclusive goleando várias vezes o time do Real Madrid. E depois que o Guardiola foi embora, o Barcelona ganhou 14 títulos. Não dá pra falar que parou de ganhar, inclusive ganhou Champions, ganhou Mundial, ganhou Supercopa da Europa. História de falar, depois do Guardiola o Messi não funcionou mais, não é verdade. Porque depois de Xavi e Iniesta o Messi também não funcionou mais, não é verdade, porque na temporada 18 e 19 o Messi foi o mais influente desde 2012, já sem Xavi, já sem Iniesta. Então essa história de falar que ele não é um jogador de equipe, não é verdade, porque assim, poucos craques eu conheço que sejam tão coletivos quanto o Messi, tanto que é o cara na história do Barcelona com mais passe e assistência, na Argentina com mais passe e assistência. Se ele não fosse um jogador coletivo, ele não liderava os quesitos assistência, ou a assistência é dele para ele mesmo. Não é, né? E já que a gente tá falando de coletivo, de ajudar o outro, nossa dica cultural aqui, ó. Aqui, série no Netflix, Os Campeões de Copa. Tem 9 episódios, mas especificamente eu queria que você visse o 6º, que é falando da Argentina, o título A Mão do Destino. E aí, obviamente, vai construir um pouco da história da Argentina antes da Copa de 86, fala do modelo de jogo argentino lá atrás, nos anos 30, 40, 50, aí depois a Copa de 78, a chegada, o surgimento, a explosão do Maradona, fala muito da cultura do futebol argentino, é um documentário muito legal. Todos os episódios são muito bons, mas esse tem a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Esse espírito, essa argentinidade e essa maneira de jogar. Você vai ver muito saudosismo também no episódio. É muito legal, vale a pena. Campeões de Copa, episódio 6, tem no Netflix, então é fácil, não dá nem pra dar desculpa, né? E a nossa polêmica aleatória, em casaco ou moletom, que eu não sei na sua cidade, mas na minha tá um frio danado. Inclusive meu sogro, quando esteve aqui recentemente, comprou um termômetro que ficava na janela pra gente ver a temperatura real daquele lugar ali, porque no celular às vezes fala do bairro, né? Eu quero saber no meu quadrado. Eu já cheguei a ver aqui 10, 9 graus, o que é desesperador. Mas aí, pra encarar o frio, melhor um moletom ou melhor um casaquinho? Eu vou ficar com casaco porque é mais estileira, né? Primeiro que tem casaco que aquece mais do que moletom. O moletom dá aquele aspecto de sono, né? Que é tipo isso aqui, né? O cara acabou de acordar, largado, moletom. O casaco não, tem uma variação. Tem o casaco estileira, tem o casaco mais sério, o casaco de esporte, o casaco do seu time, o casaco não sei de onde. Então assim, o casaco dá uma sensação... Primeiro, o frio deixa você bem vestido. O casaco deixa ainda mais bem vestido. Tem o casaco de couro, tem o casaco de outra forma, tem o casaco de não sei o quê. O moletom tem essa ligação com o sono, me incomoda. Então é isso. Polêmicas Vazias chega por aqui não, né? Fica por aqui e você se inscreve, notifica, comenta, compartilha e agora sim, like e dislike também, se quiser fazer porra nenhuma, não faz nada. Até a próxima, um grande abraço. Surgiram temas, viu? O nosso caldeirão de temas está se esgotando. Cada vez tem sido mais difícil para debater temas nessa bagaça aqui. Se a gente tivesse outra edição, ia facilitar. Por exemplo, a história do Daniel Alves dava um bom programa, mas passou o tempo. Quando ele falou ali que ele é o Jorginho e o Cafu ao mesmo tempo, com características dos dois, daria um belo programa. Mas o que faz a produção? Não deixa ter o programa, aí fode, né? Então, beleza.